Boa tarde, galera do YouTube. Aqui quem fala é o Josias. Chegou a hora de eu contar mais um testemunho. O testemunho da minha vida, que tem como título: Sou fruto da cura divina. Desde os meus primeiros anos de vida, ainda criança, o diabo tentou de todas as formas me matar. Me deixou com um corpo raquítico. Eu nasci saudável, gordinho, não lembro quantos quilos, mas gordinho. E o diabo colocou uma doença que na época dos anos 70 era incurável pela medicina, chamada semioto. Os médicos não tinham meio, era como se fosse a AIDS dos anos 80, como é hoje o coronavírus, era uma doença incurável pela medicina. E o diabo tentou de todas as formas me matar. É triste, irmãos. É muito triste. Quando eu soube, eu chorei. Quando os meus pais me contaram, eu chorei. Eu era criança. Eu ainda era criança. Mas graças a Deus o Senhor enviou o pastor Armando, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Mazei. O meu pai já estava começando a se preparar o caixãozinho para me enterrar, porque eu já estava dado como morto. Mas graças a Deus, o Senhor usou esse pastor. Não sei de que forma ele orou. Claro que ele orou expulsando o espírito de enfermidade. Mas depois que esse pastor orou, eu revivi. E o meu corpo começou a ficar saudável novamente. Como corpo de bebê. Saudável. E quando os meus pais me contaram isso, o desejo de ir na igreja foi tão forte. E eu comecei a acompanhar o meu pai. Só que ainda não tinha aceitado Jesus. Porque ainda não tinha aquela consciência que eu tenho hoje, de que quem me curou foi Jesus. Eu pensava que era apenas que eu tive sorte na vida. Mas um dia antes de eu me converter ao Evangelho, eu fui a um encontro de juvenis. Eu tinha 11 anos na época. E eu já estava sabendo do que aconteceu comigo quando bebê, dessa doença. Eu já estava sabendo. E aí teve um encontro de juvenis na Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Guilherme, bem próximo onde era o SBT. E ali tinha um pastor, o pastor local de lá. Eu me lembro que ele cantou várias canções, junto com um grupo de juvenis lá da igreja dele. E uma dessas canções se chamava Nosso Deus é Soberano. Essa música na época estava no auge do sucesso. Ela foi gravada um ano antes, em 1984. Esse encontro aconteceu no dia 30 de janeiro de 1985. E eu me converti. Ainda não me converti. Ao ouvir essa canção, desculpa, gente, que eu estou emocionado. Essa música me tocou profundamente no meu coração, que eu, desde criança, eu já pude perceber quem realmente era Deus. Quem realmente Ele é. E aí, no dia seguinte, eu já frequentava a escola dominical na igreja.
A minha professora na época, hoje, infelizmente, ela está na Congregação Cristã do Brasil, que é uma seita. Mas na época, era a minha professora na escola bíblica dominical. E quando ela começou a dar a aula a respeito de salvação, em mimeógrafo, em desenhos, né? Ela leu o versículo que está registrado em Hebreus capítulo 9, versículo 22, a parte B do versículo, que diz: e sem derramamento de sangue não há remissão. E essa palavra me tocou profundamente. E quando ela fez o apelo, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu levantei a mão. E nesse dia eu entreguei minha vida a Jesus. E aí, quando a minha mãe me falou novamente, eu perguntei para minha mãe: me diz com detalhes, mãe, como que foi essa cura incurável da doença que eu sofria quando bebê? Ela me contou com detalhes. E aí, no final desse dia, 31 de janeiro de 1985, dia na qual eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu pensei, na inocência, que eu era criança, mesmo na inocência, eu pensei o seguinte: bom, tem muitas pessoas que fazem pacto com o diabo, muitos cantores, muitos artistas. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um pacto com Deus. E eu dobrei o meu joelho. E eu disse: Deus, eu acabei de aceitar o seu filho como Salvador, como o meu Salvador. E eu quero te fazer um pacto contigo. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu nunca vou me desviar dos teus caminhos. Eu só orei dessa forma. E até hoje, irmãos, muita coisa aconteceu durante o meu ministério. Eu já pensei em desistir do Evangelho muitas vezes. Por muitas vezes eu já tive depressão. Eu já fiquei desanimado várias vezes. Eu já pensei em parar diversas vezes. Mas nunca eu me desviei do Evangelho. E olha que eu já tive muitas oportunidades para desviar. Tive muitas. Já me ofereceram drogas. Já me ofereceram cigarro. Já me ofereceram bebidas. E eu sempre disse não. O meu pai me ensinou o caminho da palavra de Deus. E de lá para cá, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu já fui sim um crente desviado da igreja, que é diferente. O crente desviado da igreja, ele está na igreja, mas não tem compromisso com Deus. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não santifica. O crente desviado da igreja, eu já fui. É você estar dentro da igreja e não seguir nos caminhos do Senhor. É pior do que quando você sai da igreja para ir para o mundo. Dia 28 de fevereiro de 1988, eu me batizei nas águas. E foi uma experiência incrível.
por muitos e muitos anos, né? Eu almejava ser batizado. Eu queria me batizar nas águas. Meu pai sempre pregava,